Continuando com a nossa série Vacinas de Abstinência, vamos falar agora sobre a teoria do bambu chinês. Essa série, né, de vacinas de abstinência se refere ao livro Teorias Epistemológicas. Bom, essa teoria do bambu chinês, ela não é uma teoria assim muito científica, né? É uma teoria mais poética. Mas a gente também tem que pensar que a verdade ela não é monopólio da ciência. Não é porque a ciência diz que algo é verdadeiro ou falso que ela vai estar sempre certa, né? Certas coisas que ocorrem no mundo, elas também são verdades, mesmo não sendo cientificamente comprovadas. Você não precisa provar cientificamente algumas coisas para que elas sejam verdades, né? Infelizmente, a gente passa por uma ditadura científica no momento em que tudo precisa ser cientificamente provado. Se não for cientificamente provado, é como se não fosse verdade, né? Mas isso não é real, né? A verdade não é monopólio da ciência, tá? Bom, nesse aspecto, nós temos essa teoria do bambu chinês, que nada mais é do que é, ela funciona assim, é fácil de entender. Existe uma árvore, né? Existe uma planta que está aqui o nome dela, né? Em latim, né? Da família dela, mas ela é conhecida como um bambu chinês, tá? Ela passa, você planta esse bambu e durante 5 anos só cresce uma pequena, um pequeno pedaço para fora da terra com uma folhazinha e durante 5 anos você não vê nada, nenhum resultado. Bom, no sexto ano, esse bambu começa a crescer para fora da terra e em cerca de um ano e pouco, ele atinge 25 metros de altura e é o maior bambu que existe, né? Veja só, ele, o interessante nisso é que ele, durante os 5 anos, embora você não tivesse visto nada para fora da Terra, ele cresceu muito, só que para dentro da Terra, né? No seu interior. Ele cresce em profundidade e depois ele cresce para os lados, só que dentro da terra, para que tenha raiz, para essa raiz ser forte o suficiente para sustentar tudo que ele vai crescer no ano seguinte. Bom, essa teoria do bambu chinês, eu gosto de pensar nela também como algo que ocorre na abstinência, né? A impressão que eu tenho é que existem certas técnicas e princípios que os abstêmios vão aprendendo em grupos anônimos, em algumas clínicas ou comunidades terapêuticas, enquanto eles estão internados lá, passando pela desintoxicação. Existem algumas técnicas ou princípios que eles aprendem e que depois eles conseguem aplicar durante o seu processo de abstinência para manter a abstinência, para crescer abstemiologicamente falando, né? Então, o que parece, o que eu percebo é que o sistema ideológico abstêmio, mais uma vez, né, falando daquele balde, o baú, onde estão todos os pensamentos, sentimentos e ações e emoções e crenças do abstêmio, esse balde me parece que ele vai fomentando, vai crescendo dentro da mente, dentro da psique do abstêmio, de tal modo que, com o tempo, ele consegue deixar muito sedimentada essa abstinência, como se fossem raízes, né? Realmente, o sistema ideológico abstêmio, esse sistema ideológico que fundamenta a abstinência, ele é o espírito da abstinência mesmo, porque é como se fossem as raízes da abstinência, né? E, e é isso que possibilita que o abstêmio consiga longos períodos de abstinência, né? Então, é essa aplicação correta de princípios e de técnicas que vai conseguir manter essa pessoa em abstinência por longos períodos, né? Bom, lembrando que existem, né, a gente vai estudar em abstemiopatias, eu vou produzir uma série também somente sobre abstemiopatias, a gente vai ver que existem diversas formas de desvio, né? Um desses desvios é o processo de recaída, que é o retorno ao universo da adicção, mas existem outros desvios que são caminhos de abstinência
que não são os caminhos de abstinência propriamente ditos. São certos caminhos muito semelhantes ao uso de drogas, da adicção ou do usuário abusivo ou do mero usuário, né? Mas que representam ainda a abstinência, em que a pessoa fica em abstinência, né? Seria como se, nesses casos, a abstinência não tivesse raízes tão sólidas, tão fundamentadas, né, como o bambu chinês. Mas mesmo assim ela ainda subsiste. Mesmo assim ainda dá para dizer que é abstinência, certo? Só que existe aí uma dissonância patente, né? Chamada teoria da dissonância patente, a TDP, né? Que demonstra que existe uma diferença muito grande entre o caminho da abstinência hipotético ou o caminho ideal, né? E esse desvio. Mas, mesmo assim, ele existe, né? Esses desvios existem, são pessoas que estão em abstinência e que também fazem parte da epistemologia, no sentido da gente tentar entender como eles pensam, sentem e agem, né? Como que eles formaram esse sistema ideológico capaz de fundamentar a abstinência deles, mas que muito se assemelha aos pensamentos de mero usuário, usuário abusivo ou dos adictos. Mas essa é a teoria do bambu chinês, certo? O bambu chinês diz que a pessoa tem que crescer muito internamente para depois se apresentar aqui fora. Existe um fenômeno na abstinência chamada migração abstêmia. A migração abstêmia é a saída do universo da adicção para o universo da abstinência. Essa migração, né, essa mudança, ela ocorre primeiro internamente, depois externamente. Ou seja, primeiro a pessoa muda, e depois a gente vê a mudança dela. Então, os familiares perguntam para os terapeutas, né, ou para outros abstêmios, para padrinhos em grupos anônimos, né, eles perguntam como está indo o filho, o marido, né, que está em abstinência. Na verdade, eles perguntam como que está indo meu marido, ele está bem, ele está tranquilo, ele está conseguindo, você acha que vai dar certo, né? Na verdade, o que eles estão perguntando é, ele migrou, né? Esse meu ente querido, meu marido, meu filho, ele migrou do processo de adicção para o processo de abstinência? É isso que eles querem perguntar. Porque as mudanças ocorrem primeiro interna, depois externa. Então demora para a família ver os resultados, ver as mudanças, né? Essa migração, ela tem essas duas etapas. Então é isso que eu digo. O bambu chinês é como se fosse a migração interna, certo? É quando a pessoa está construindo tudo dentro da cabeça desse novo sistema ideológico, dentro da sua psique, da sua mente, e os familiares ainda não viram nenhum resultado aqui fora, né? A pessoa está parada e fazendo grandes mudanças internas e não aqui fora ainda demora um pouco para perceber, né? Mas essa é a teoria do bambu chinês, tá? Ela é amplamente divulgada na internet, existem vídeos e bastante material sobre ela, né? Sobre o bambu chinês, né? Não sobre a teoria do bambu chinês aplicada à epistemologia. Mas era isso que eu queria apresentar, tá? O material vai estar disponível para todos de forma gratuita na descrição do vídeo. E até mais.